Quantas vezes nos pegamos em silêncio profundo, olhando para o teto ou para o horizonte, nos perguntando: estou mesmo no caminho certo da minha vida? Essa pergunta surge como uma brisa inquietante, às vezes leve, às vezes perturbadora. Às vezes ela aparece em um momento de dor, outras vezes, quando tudo parece estar indo bem. E aí nos surpreendemos com a dúvida: será que é isso mesmo? Será que estou alinhado com quem eu sou? Com o que eu vim fazer? Neste vídeo, vamos explorar essa pergunta sob 3 pontos de vista diferentes: o psicológico, o filosófico e o espiritualista. Cada uma dessas abordagens nos oferece ferramentas e visões diferentes sobre o que significa estar no caminho certo, como podemos reconhecê-lo e o que fazer quando sentimos que estamos perdidos. O objetivo aqui não é oferecer uma resposta única, pronta, definitiva, mas sim acender diferentes luzes ao longo do seu percurso interior. Porque o caminho certo pode ser silencioso, íntimo, único. E talvez o mais importante seja aprender a escutá-lo. Então, acomode-se. Respire fundo. Vamos começar. Do ponto de vista psicológico, a ideia de estar no caminho certo da vida está intimamente relacionada ao autoconhecimento, à saúde mental e à realização pessoal. A psicologia não se preocupa em determinar o que é certo ou errado de forma absoluta, mas sim em observar o quanto uma determinada escolha de vida está em sintonia com quem a pessoa é, com seus desejos mais profundos, seus valores e suas necessidades emocionais. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa está no caminho certo, segundo essa abordagem, é o senso de coerência interna. Isso significa que aquilo que a pessoa pensa, sente e faz estão alinhados. Ela sente que pode ser ela mesma em suas ações, que está vivendo com autenticidade. Isso não quer dizer que tudo é fácil ou confortável. Às vezes, o caminho certo exige esforço, enfrentamento de medos, mudanças de hábitos. Mas mesmo nesses desafios, a pessoa sente que está crescendo, que há um propósito emocional e psicológico naquela trajetória. A psicologia também fala sobre a importância dos ciclos de vida. O que é certo para uma pessoa aos 20 anos pode não ser mais aos 40. Mudanças de trajetória, reinvenções e novos começos são vistos com naturalidade e até com saúde. A vida não é uma linha reta. É mais parecida com uma espiral ou um rio com curvas. O importante é perceber se estamos nadando a favor da corrente da nossa verdade interior ou contra ela. Outro fator essencial nessa visão é o estado emocional. Estar no caminho certo não é o mesmo que estar sempre feliz, mas é sentir, na maior parte do tempo, que há sentido na jornada. Pessoas que se sentem frequentemente ansiosas, deprimidas ou desmotivadas podem estar vivendo desconectadas de suas vocações, de seus talentos, ou até mesmo em relacionamentos e trabalhos que não correspondem às suas necessidades emocionais mais profundas. A psicologia positiva traz uma contribuição interessante ao falar sobre o conceito de fluxo. É aquele estado em que estamos tão envolvidos com uma atividade que o tempo parece parar e sentimos prazer, desafio e envolvimento ao mesmo tempo. Profissionais que experimentam o fluxo frequentemente tendem a relatar maior satisfação com a vida. Isso pode ser um indicativo de que estão, sim, no caminho certo. Outro ponto importante é o papel do inconsciente. Muitas vezes não temos clareza racional sobre o caminho ideal, mas sentimos no corpo, nos sonhos ou em reações emocionais sutis sinais de que algo precisa mudar. A terapia pode ajudar a acessar essas mensagens mais profundas, permitindo escolhas mais conscientes. Por fim, a psicologia nos ensina que estar no caminho certo também tem a ver com a capacidade de adaptação. A vida muda, imprevistos acontecem, crises surgem. Estar bem emocionalmente não significa ter uma vida perfeita, mas desenvolver resiliência para seguir com significado mesmo diante dos obstáculos. O caminho certo, nesse sentido, é aquele que nos faz crescer como pessoa, que nos desafia a nos tornar versões mais maduras, conscientes e integrais de nós mesmos.
A filosofia, ao longo dos séculos, também tentou responder à pergunta: como saber se estamos no caminho certo da vida? Mas, diferentemente da psicologia, a filosofia muitas vezes se ocupa da questão em um plano mais abstrato, refletindo sobre o bem viver, a ética, o propósito e a liberdade. Para os filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates e Platão, estar no caminho certo da vida significava buscar a verdade, cultivar a virtude e praticar o autoconhecimento. A famosa máxima socrática "conhece-te a ti mesmo" já nos dá uma pista de que não se trata de seguir normas externas, mas de mergulhar na própria essência. Para esses pensadores, o caminho certo não era aquele ditado pela sociedade, mas aquele que nos leva a uma vida íntegra, justa e racional. Aristóteles trouxe uma contribuição importante ao falar da eudaimonia, que poderia ser traduzida como uma felicidade plena, um florescimento do ser. Segundo ele, viver bem era viver de acordo com a nossa natureza, expressando nossas virtudes em equilíbrio e cultivando relações éticas com os outros. A busca pela eudaimonia não era um prazer momentâneo, mas uma construção ao longo do tempo, feita de escolhas conscientes e deliberadas. O caminho certo, portanto, seria aquele que leva à excelência do ser humano como ser racional e ético. Na tradição oriental, o taoísmo propõe uma visão radicalmente diferente. O caminho certo não é construído, mas seguido. É o Tao, o fluxo natural das coisas. Ir contra o Tao é ir contra a própria natureza do universo. Estar no caminho certo, portanto, é estar em harmonia com o fluxo da existência, agindo com espontaneidade, humildade e simplicidade. É mais uma entrega do que uma conquista. Essa ideia nos convida a observar, silenciar e sentir o momento presente, confiando que há uma inteligência natural conduzindo tudo. Na filosofia moderna, pensadores como Nietzsche propuseram uma visão provocadora. Para ele, não existe um caminho certo universal. Cada um deve criar seu próprio caminho. O que importa é viver com intensidade, assumir a responsabilidade por sua própria existência e tornar-se quem se é. Nesse sentido, o caminho certo seria aquele que nos desafia a romper com o rebanho, com os condicionamentos e viver com autenticidade radical. Já os existencialistas, como Sartre e Camus, afirmam que a vida não tem um sentido pré-determinado. Somos nós que damos sentido a ela através de nossas escolhas. O caminho certo não está dado. Ele é construído a cada passo, assumindo as consequências das decisões que tomamos. A angústia, nessa visão, não é sinal de erro, mas parte inerente da liberdade humana. Assim, estar no caminho certo é ter coragem de escolher, de se comprometer e de viver com responsabilidade. A filosofia, então, não nos entrega respostas prontas, mas nos oferece uma bússola para navegar a vida com consciência. Ela nos lembra que o caminho certo pode não ser o mais fácil, nem o mais popular, mas é aquele que ressoa com a verdade de nossa existência, seja ela racional, ética, estética ou intuitiva. Na perspectiva espiritualista, a pergunta "como saber se estamos no caminho certo da vida?" ganha contornos mais sutis e profundos. Aqui, o caminho certo está relacionado com a missão da alma, com o propósito espiritual que cada ser carrega, mesmo antes do nascimento. Não se trata apenas de metas materiais ou psicológicas, mas de uma jornada de evolução da consciência. Muitas tradições espiritualistas falam sobre a existência de um plano de alma, um roteiro pré-acordado que contém aprendizados, desafios e experiências específicas que viemos viver nesta existência. Esse plano não é rígido, mas flexível, permitindo livre-arbítrio. Porém, quanto mais nos afastamos desse plano, mais sentimos desconexão, vazio, insatisfação inexplicável. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais nos alinhamos com esse propósito, mais sentimos paz, sincronicidade, fluidez. Um dos principais indicadores de que estamos no caminho certo, nessa visão, é o sentimento de leveza espiritual.
Mesmo diante de obstáculos, sentimos que há algo maior nos guiando. Encontros acontecem no tempo certo, portas se abrem, sinais aparecem. Essa sincronicidade é frequentemente interpretada como confirmação de que estamos sintonizados com o plano maior. Outro elemento importante é a intuição. A espiritualidade ensina que a alma se comunica conosco através de sensações, sonhos, inspirações repentinas. A mente pode hesitar, mas a alma sente. Estar no caminho certo é sentir aquele sim interior, mesmo sem garantias lógicas. É ouvir aquele chamado silencioso que nos conduz mesmo sem sabermos para onde exatamente estamos indo. A espiritualidade também nos convida a olhar para os momentos difíceis como parte do caminho. Muitas vezes, crises, perdas e rupturas não são desvios, mas atalhos para o despertar. Nessa ótica, estar no caminho certo não significa evitar o sofrimento, mas atravessá-lo com consciência e fé, sabendo que há um sentido maior por trás de cada experiência. Os mestres espirituais costumam dizer que o caminho certo é aquele em que conseguimos servir. Quando colocamos nossos dons a serviço do mundo, quando contribuímos para o bem coletivo, quando nosso trabalho, nossa palavra ou nosso silêncio tocam vidas ao nosso redor, estamos em alinhamento com a missão espiritual. Não se trata de grandeza, mas de presença e intenção. Por fim, estar no caminho certo, sob a ótica espiritualista, é viver em conexão. Conexão com a nossa essência, com os outros, com a natureza e com o divino. Quando nos sentimos separados, fragmentados, isolados, é sinal de que nos afastamos do centro. Mas quando sentimos pertencimento, união, gratidão, mesmo nas coisas simples, então algo dentro de nós reconhece: este é o caminho. Ao longo deste vídeo, percorremos 3 caminhos distintos para responder a mesma pergunta: como saber se estamos no caminho certo da vida? A psicologia nos falou sobre coerência interna, saúde emocional e autoconhecimento. A filosofia nos convidou à reflexão ética, à coragem de viver com autenticidade e à responsabilidade pelas escolhas. A espiritualidade nos lembrou do propósito da alma, da intuição como guia e da conexão com o todo. Não existe uma resposta única. Talvez o caminho certo seja a união dessas perspectivas. Talvez seja diferente para cada pessoa, e até para cada fase da vida. Mas uma coisa parece comum a todas elas. O caminho certo é aquele que nos convida a sermos mais verdadeiros, mais conscientes, mais conectados com aquilo que realmente importa. Se você sente dúvida hoje, se sente que está perdido ou em crise, saiba que isso faz parte do processo. Não é um erro. Às vezes é o próprio chamado para mudar. O próprio convite da vida para que você pare, respire e se ouça com mais atenção. Continue perguntando. Continue buscando. Porque essa pergunta, feita com sinceridade, já é o primeiro passo do caminho. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!